Vamos discutir a segunda categoria, segundo a qual o profeta aprendeu o Alcorão de outras fontes ou copiou ou plagiou de outras escrituras religiosas. Há várias alegações feitas por não-muçulmanos e críticos do Islã de que o profeta aprendeu o Alcorão com um ferreiro romano que vivia nos arredores de Meca. Alá envia uma revelação no capítulo 16, versículo 103. Sabemos que eles dizem que você o aprendeu com alguém. Mas será que eles não sabem que a língua dele é estrangeira? E este Alcorão é árabe puro. O ferreiro romano mal sabia falar árabe. Ele era um estrangeiro. E você está dizendo que o profeta aprendeu com ele. E esse Alcorão é um livro escrito em árabe, que é tão puro e eloquente. É como se alguém dissesse que um chinês, que não sabe inglês, ensinou Shakespeare a escrever o livro. Há outras alegações de que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, aprendeu a matéria do Alcorão com Varaka. Varaka era parente de sua esposa. Mas quando lemos a história, ficamos sabendo que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, encontrou Varaka apenas 2 vezes em sua vida. Uma vez, antes de reivindicar a profecia, quando estava adorando a Caaba e beijou a testa do profeta. E a outra vez, quando a primeira revelação foi revelada ao profeta e quando o profeta estava assustado e tremendo, sua esposa o levou a Varaka apenas em 2 ocasiões. E imediatamente após a primeira revelação ter sido revelada, a primeira revelação foi dada. 3 anos depois ele morreu. E esse Alcorão continuou a ser revelado por 22 anos e meio. Então, imagine que o profeta o encontrou 2 vezes. Como você pode aprender com ele? E ele morreu 3 anos depois de encontrá-lo pela última vez. Portanto, certamente ele não poderia ter aprendido com Varaka. Ele era um árabe cristão. Ele era árabe, mas havia se convertido ao cristianismo. Mas certamente ele não poderia ter aprendido com ele. Há algumas pessoas que dizem que o profeta aprendeu sobre o Alcorão com judeus e cristãos quando passou algum tempo com eles. Sabemos que o profeta deu davá aos judeus e cristãos depois de ir para Medina, 13 anos após o início da revelação. Portanto, certamente ele não poderia ter aprendido com eles. E, nas discussões, era o profeta que estava lhes dando informações, e não o contrário. E muitas das pessoas com quem ele conversou, muitas delas aceitaram o Islã. Portanto, era o profeta quem os ajudava, e não eles ao profeta. Além disso, algumas pessoas dizem que talvez ele tenha aprendido com pessoas de fora da Arábia. E sabemos que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, saiu de Meca antes de reivindicar a profecia apenas 3 vezes. Primeiro, para Medina, aos 6 anos de idade. Na segunda vez, entre os 9 e 11 anos de idade, ele foi com seu tio para a Síria em uma viagem de negócios. E aos 25 anos de idade, ele vai para a Síria quando leva a caravana de Khadija. Ele só saiu de Meca 3 vezes. Portanto, dizer que ele saiu 3 vezes e que aprendeu tudo do Alcorão nessa ocasião é absurdo. Além disso, percebemos que não é lógico que o profeta pudesse ter aprendido com outra pessoa porque ele estava muito ocupado. Ele estava sempre cercado pelas pessoas. Ele estava sempre ocupado com as pessoas que o encontravam. Tanto é assim que o Alcorão diz: deem um descanso ao profeta. Portanto, se ele se encontrou com algumas pessoas, certamente isso teria sido exposto na história e os inimigos do profeta estavam sempre o vigiando. Se ele realmente se encontrou com alguém secretamente, certamente teria sido exposto. Além disso, um fato histórico de que o profeta era analfabeto é suficiente para dissipar todas essas teorias de que ele copiou de outro lugar. E Allah diz no Alcorão, no capítulo 29, versículo 48, que não fostes capazes de recitar nenhum livro antes que este livro chegasse, nem fostes capazes de transcrever nenhum outro livro antes deste. Caso contrário, os faladores de vaidades teriam duvidado. Isso significa que Deus Todo-Poderoso, que possui toda a sabedoria, sabia que as pessoas alegariam que este Alcorão foi escrito pelo profeta. Por isso, ele providenciou para que o último e derradeiro mensageiro, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que era analfabeto, não desse a mínima chance aos críticos. Allah não está dando nem mesmo uma pequena chance aos faladores de vaidades, nem mesmo dando a menor desculpa para que alguém diga que o profeta escreveu o Alcorão, e isso é mencionado no capítulo 7, versículo 157.
Diz que eles seguem um profeta iletrado que é mencionado na lei e nos evangelhos, mencionado nas escrituras. Aqui está escrito que o profeta seria iletrado, analfabeto. E descobrimos que há várias profecias sobre o profeta Muhammad no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, várias vezes mencionadas na Bíblia. E isso é claramente mencionado no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 12, que o livro será dado a você que não é instruído. E quando for dito a ele, ore e leia isto, ele dirá, não sou instruído. E foi exatamente isso que aconteceu quando a primeira revelação chegou ao profeta Muhammad. E quando o arcanjo Gabriel disse leia, ele respondeu, não sou instruído. Portanto, certamente o profeta, sendo analfabeto, não poderia ter copiado de outro lugar. A história nos diz hoje que a primeira versão árabe da Bíblia, a tradução da versão árabe da Bíblia, não existia quando o profeta estava vivo. A primeira versão do Antigo Testamento foi escrita por Rua Sadian Geus em 900 d.C., cerca de 250 anos após a morte do profeta. E o primeiro Novo Testamento árabe foi escrito ou traduzido por Arpinius no ano de 1616, cerca de 1000 anos após a morte do profeta. Então, de onde vem a questão do profeta na Bíblia? Há muitas pessoas que dizem que o profeta copiou o Alcorão da Bíblia. E nós concordamos que há semelhanças entre a Bíblia e o Alcorão. Agora, só porque há semelhanças entre a Bíblia e o Alcorão, isso não significa que o Alcorão tenha sido copiado da Bíblia. Existe a possibilidade de que ambos tenham uma fonte comum. E sabemos que a fonte de todas as revelações foi o Deus Todo-Poderoso. Suponhamos que um aluno copie do livro didático de ciências em uma prova e que o aluno B também copie do livro didático de ciências. Isso não significa que B tenha copiado de A ou que A tenha copiado de B. Ambos copiaram da fonte original, o livro didático de ciências. Da mesma forma, a fonte de todas as revelações é Deus Todo-Poderoso. Além disso, se alguém copiar de alguém, nunca escreverá o nome da pessoa de quem copiou. O Alcorão dá o devido respeito ao profeta Jesus, que a paz esteja com ele. Se ele tivesse copiado da Bíblia, por que deveria respeitar Jesus, que a paz esteja com ele? Se uma pessoa copia de seu vizinho, ela não mencionará que meu vizinho é uma boa pessoa ou que meu vizinho é muito inteligente em ciências. Portanto, se o profeta copiou da Bíblia, por que ele respeita Moisés, Jesus, que a paz esteja com ele e com todos os profetas? Se dissermos que o Alcorão foi copiado da Bíblia porque há pontos em comum, então podemos dizer que Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, copiou do Antigo Testamento. Porque há semelhanças entre o Antigo e o Novo Testamento. Sabemos que as semelhanças se devem ao fato de ambos terem uma fonte comum, que é o Deus Todo-Poderoso. Ficamos sabendo que no Islã há 4 revelações: a Torá, o Zabur, o Injeel e o Alcorão. A Torá é a revelação que foi dada a Moisés, que a paz esteja com ele. O Zabur é a revelação dada a Davi, que a paz esteja com ele. O Injeel é a revelação dada ao profeta Jesus, que a paz esteja com ele. E o Alcorão é a última e definitiva revelação que foi dada ao último e definitivo mensageiro, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Mesmo que todas as revelações, todas as escrituras que vieram antes do Alcorão, não tenham mantido a forma pura. Elas foram corrompidas, foram alteradas. No entanto, há muitas partes das Escrituras que ainda são as mesmas. Portanto, se você precisa verificar o que é correto, deve verificar com Furqan, que é o glorioso Alcorão. Se estiver de acordo com o Alcorão, não temos nenhum problema em aceitar essa parte da Escritura como sendo a palavra de Deus. Pode haver muitos seres humanos que talvez não conheçam ou não tenham conhecimento do Alcorão ou da Bíblia. Então, como podemos decifrar qual dos dois está certo ou quem copiou de quem? O melhor teste é o teste da ciência. Se colocarmos essas duas escrituras à prova da ciência, saberemos a diferença entre giz e queijo. Quando lemos superficialmente, chegamos à conclusão de que a Bíblia e o Alcorão são a mesma coisa. Mas se fizermos uma pesquisa ou analisarmos, saberemos a diferença entre giz e queijo. Quando lemos a Bíblia, é mencionado no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra em 6 dias. E esses 6 dias são 24 horas por dia mencionados na Bíblia.
O Alcorão também fala sobre a criação do universo e diz que Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra em 6 Ayaion. Ayaion é o plural de Yom. Um dos significados de Yom é um dia de 24 horas. Mas o outro significado árabe de Aum é um longo período, uma época. Hoje, os cientistas dizem que nosso universo foi criado em bilhões de anos. Portanto, dizer que ele foi criado em 6 dias terrestres de 24 horas é errado. Mas os cientistas não têm nenhuma objeção em relação ao Alcorão. Quando o Alcorão diz que o céu e a terra foram criados em 6 Ayaion, ou seja, 6 longos períodos sem defini-los como restritos a 24 horas. Além disso, a Bíblia menciona no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 3 a 5, que Deus Todo-Poderoso criou o dia e a noite no primeiro dia e criou a luz no primeiro dia. Mais tarde, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 19, diz que a fonte de luz, ou seja, as estrelas e o sol, foram criados no quarto dia. Imagine que o efeito foi criado no primeiro dia e a causa do efeito no quarto dia. O sol foi criado e as estrelas no quarto dia. E a luz do sol e da estrela foi criada no primeiro dia. Isso não tem lógica. Como pode o efeito vir antes da fonte? O Alcorão também fala sobre a criação dos céus e da terra, mas não apresenta essa sequência não científica. Além disso, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 9 a 13, menciona que a terra foi criada no terceiro dia. E no capítulo 1 de Gênesis, versículos 14 a 19, que o sol e a lua foram criados no quarto dia. Sabemos pela ciência que a Terra e a Lua são a parte do corpo principal, que é o Sol. Portanto, dizer que a Terra foi criada antes do corpo principal do Sol não é científico. O Alcorão também fala sobre a criação dos céus, do Sol, da Lua e da Terra. Mas ele diz que tudo foi criado simultaneamente. Imagine que o profeta Muhammad copiou a Bíblia e mudou a sequência. Ele diz não, ambos foram criados juntos. A Bíblia também diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9 a 13, que Deus Todo-Poderoso criou os vegetais e as vegetações no terceiro dia. E no capítulo 1 de Gênesis, versículos 14 a 19, ele criou o sol no quarto dia. Cientificamente, não é possível que a vegetação possa sobreviver sem a luz do sol. Isso é totalmente anticientífico. Além disso, a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 16, que o Deus Todo-Poderoso criou duas grandes luzes. A luz maior, o sol, para governar o dia, e a luz menor, a lua, para governar a noite. A Bíblia diz que a luz do sol, assim como a luz da lua, é sua própria luz. A Bíblia diz que a luz da lua tem sua própria luz. Mas o Alcorão diz no capítulo 25, versículo 61, que a luz da lua não é sua própria luz. É uma luz refletida. Então, imagine que o profeta copiou da Bíblia e fez correções. Não é a própria luz. É uma luz refletida. Isso não é humanamente possível. O único que tem esse conhecimento é Deus Todo-Poderoso. Há vários exemplos. Podemos fazer uma palestra somente sobre isso. Tive um debate com o Dr. William Campbell sobre o tema O Alcorão e a Bíblia à luz da ciência. E lá eu mencionei muitos pontos não científicos mencionados na Bíblia. O tempo não me permite entrar em detalhes. Há várias coisas não científicas mencionadas na Bíblia que não são mencionadas no Alcorão. Por exemplo, de acordo com a Bíblia, Adão, que a paz esteja com ele, surgiu cerca de 5.800 anos antes. A ciência nos diz que os seres humanos surgiram milhões de anos antes. O Alcorão também fala sobre Adão, que a paz esteja com ele, mas não fornece uma data. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 6, 7 e 8, sobre Noé e o dilúvio, e diz que o mundo inteiro estava submerso na época de Noé. Isso é aproximadamente no século 21 e 22 a.C. O Alcorão também fala sobre Noé, que a paz esteja com ele, mas não fornece uma data. Ele até fala sobre o dilúvio, mas diz que foi apenas um dilúvio localizado. Ele inundou o povo de Noé, não o mundo inteiro. Hoje, as evidências arqueológicas nos mostram que a 11ª dinastia do Egito e a 3ª dinastia da Babilônia existiram ininterruptamente desde o século 21 ao 22, sem interrupção. Elas existiram sem interrupção desde o século 22 a.C., portanto. As evidências arqueológicas dizem que o que é mencionado na Bíblia está totalmente errado. Há vários exemplos. Podemos dar centenas. O tempo não permite.
Portanto, certamente esse Alcorão não foi copiado da Bíblia. Tampouco foi forjado, conforme mencionado no Alcorão no capítulo 32, versículos 1 e 2. Ele diz que eles dizem que ele o forjou? Não, é uma verdade do Senhor, para que ele possa admoestar o povo, ao qual não chegou nenhum guerreiro no passado. Portanto, podemos dizer, sem dúvida, que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, não é o autor do Alcorão. Ele também não o copiou, plagiou ou aprendeu de qualquer outra fonte.